Bom dia, na paz do Senhor Jesus, manhã abençoada, manhã cheia de paz, de saúde, de vida, né? E nessa manhã eu quero cumprimentar todos vocês com um abençoado dia, já desejando um dia cheio de bênçãos, de vitórias, de realização. Estamos aqui nessa manhã de sábado, né? Para falarmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor Jesus, para falarmos um pouquinho sobre as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas e dando início a mais um vídeo, desde já pedindo para vocês me seguir, compartilhar, né, porque às vezes um compartilhamento que a gente faz de um vídeo, às vezes já é Deus usando para falar com outras pessoas. Como no meu caso, muitas vezes eu já busquei respostas dentro do YouTube. O YouTube mudou muito a minha vida. Quantas vezes eu precisava de uma resposta e eu ficava assim, meu Deus, eu vou abrir um vídeo, Senhor. E quando eu abri aquele vídeo, Deus falava literalmente comigo, através daquele vídeo. E eu sou muito grata a Deus, né, por isso, por essa porta, porque muitas pessoas usam a internet para coisas ilícitas, para as coisas que não são de Deus. Só que muitos usam também para Deus, para falar da palavra de Deus, para alcançar vidas, para nos orientarmos. E eu sou muito grata a Deus por isso. E por isso que eu peço para vocês compartilhar, curtir, né, dar um like de vocês se vocês gostarem da palavra, se vocês gostarem do vídeo, para ajudar o YouTube a entregar mais os meus vídeos. Amém? Quero deixar um versículo aqui no Salmo 77, que diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os teus ouvidos. No dia da minha angústia busquei o Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Mas clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Quando buscamos a Deus, como eu já falei em outros vídeos, quando clamamos a Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Nosso Deus, Ele é nosso socorro presente na angústia, na alegria, nos prazeres, né? Mas tem muitas pessoas que só lembram do nosso Deus na hora da angústia. E bem-aventurado aquele que ainda lembra do nosso Deus na hora da angústia, porque Ele está ali atento, Ele está com seus ouvidos inclinados para nos ouvir, para nos responder, para nos dar o consolo, o conforto, aquilo que nós precisamos e necessitamos no momento ali do nosso Senhor, né? Como já falei antes em outros vídeos, às vezes as pessoas procuram a solução em tantas outras coisas, procuram a solução em desabafar com um colega que pensam que é amigo e não são amigos, às vezes procuram uma bebida, procuram na droga, procuram no cigarro, e sendo que a nossa solução é o nosso Senhor Jesus Cristo. Já tem pessoas que falam para mim, eu não chamo a Deus, eu não oro, porque eu não sou crente, eu não sou cristão. Deus não é só dos cristãos, não. Deus é o Deus de todos. Deus é Deus de todos. A única coisa que Deus não é invasivo. Ele não vai invadir, Ele não vai entrar e bater o pé na porta e entrar, não. Se a gente se achegar a Ele, Ele se achega a nós. Mas Ele não é invasivo. Mas a todo momento que nós buscarmos, todos os momentos que nós procurarmos o Senhor está ali atento, o Senhor está com seus ouvidos atentos para nos ouvir. Gente, eu quero pedir desculpa para vocês, tá? Se aparecer um barulho aí, é porque logo quando eu comecei a gravar o vídeo, começa a passar um caminhão ali, não sei se está descarregando algum material de construção, alguma coisa ali. E aí tá um barulho aqui, não sei se vai sair no vídeo, mas se sair eu peço perdão para vocês, tá? E continuando aqui sobre a palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela é bem clara em dizer
que se a gente procurar, acha. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que procura, acha. Então vamos procurar mais ao Senhor. Vamos buscar mais ao Senhor. Vamos tirar muitas coisas que às vezes a gente pensa que não atrapalha a nossa vida espiritual. Muitas coisas que às vezes a gente pensa que é coisa mínima, que não tem nada a ver. Mas quando a gente vai entrar num profundo, numa busca profunda, a gente vê que tem sim tudo a ver. E que a partir do momento que nós tiramos certo algo da nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha mais. Ele trabalha mais em nossas vidas. Na palavra do Senhor está escrito que o que afasta o homem de Deus é o pecado. É o pecado. Então, se nós estamos numa situação que nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, que nós não conseguimos mais sentir a presença do Espírito Santo em nós, se nós sentimos aquele vazio, é porque alguma coisa está errada. Porque, gente, às vezes as pessoas falam, eu não peco porque eu não mato, eu não roubo, eu não estou me prostituindo, eu não estou levantando falso testemunho. Sim, mas pecado não é só isso. Às vezes é uma mínima coisinha, Às vezes é uma mágoa que você guardou no seu coração, você não consegue se libertar dela. E para você se libertar de uma mágoa não é fácil, é só o Espírito de Deus que nos limpa. Então, para a gente ser liberto de uma mágoa, o que nós temos que fazer? Busca intensamente buscar o Senhor e clamar por aquilo e fazer propósito por aquilo, para que o Senhor venha limpar nosso coração. Porque tem pessoas que falam assim, eu perdoei, só que não perdoou. Porque outras pessoas também falam assim, olha, eu perdoei, mas eu ainda lembro. Sim, gente, você perdoou, você não tem problema de memória. A gente vai lembrar mesmo. Só que quando você perdoa, você lembra, mas lembra sem dor. Lembra sem ódio. Quando você lembra aquilo que a pessoa fez, você lembra como um fato que aconteceu. Você não lembra mais sentindo aquela dor, aquele rancor. Porque a pessoa que te fere, ela te fere e sai tranquilo. Vai viver a vida dela tranquilo e às vezes, muitas das vezes, até esquece que te feriu. Então o prejuízo fica pra gente. O prejuízo fica pra gente. O veneno faz mal para quem toma ele. O veneno não faz... Se eu pegar um copo de veneno e entregar para uma pessoa beber, a única coisa que vai fazer mal é na minha consciência, se eu tiver consciência. Mas quem vai beber aquele veneno é quem vai sofrer o que às vezes chega até a morte. Então, na questão da ferida, na questão da mágoa, é desse jeito. Faz mal para quem está magoado, faz mal para quem está ferido. Então, nós precisamos nos curar. E nós não nos curamos sozinhos. Se nós nos curássemos sozinhos, nós não precisávamos de Deus, não precisar de psicólogo, não precisar de psiquiatra. Nós não nos curamos sozinhos. Só que o primeiro passo é o Senhor Jesus. Busca o Senhor Jesus. Tem coisa que ficou para a medicina, por isso que Deus deu sabedoria aos homens. Porque tem coisa que é para a medicina, mas tem coisa que é só um aconchego a Deus e resolve o nosso problema, traz a solução para os nossos problemas. Então, que nessa manhã venhamos refletir, venhamos buscar mais a Deus. Eu vou estar aqui, fazer de tudo para estar todas as manhãs, gravando um vídeo, gravando um conteúdo sobre, né, as nossas vidas espirituais. Semana que vem eu quero falar sobre oração, né, e eu quero fazer um propósito com vocês hoje, um propósito que ele tem mudado minha vida. Sempre que eu faço esse propósito, eu tenho uma resposta de Deus muito imediata, que é o propósito de oração 3 dias, da meia-noite até as 3 da manhã. Então eu quero te convidar a começar esse propósito comigo hoje, meia-noite de sábado para domingo, meia-noite de domingo para segunda e meia-noite de segunda para terça, da meia-noite até as 3 da manhã.
propósito ali de joelho. Tem pessoas que têm problema no joelho, não conseguem ficar de joelho. Forra um paninho, senta. Se você conseguir louvar mais hinos, melhor ainda. Que nem lá em casa é mais complicado. Às vezes eu louvo só um hino porque tem as pessoas dormindo ali e acaba querendo atrapalhar, né? Mas se você tem disposição, tem um lugar que você pode louvar mais hinos, tá? E o propósito é assim, irmãos, quando der meia-noite, a gente vai abrir a Bíblia no Salmo 91, vamos ler o Salmo 91 e vamos entregar o nosso propósito. Por exemplo, se você quer a libertação de um filho, aí você vai abrir a Bíblia ali no Salmo 91, vai ler o Salmo 91, vai orar a Deus e falar: Senhor, estou dando início ao meu propósito, Pai. 3 elos aqui, 3 dias, no horário de meia-noite às 3 horas da manhã, no propósito do Senhor libertar o meu filho. E ali você vai abrir o propósito, você vai cantar um louvor da harpa cristã, e aí você vai orar sobre aquele propósito, sobre a libertação do seu filho, ou o propósito que você for fazer, né? Cada um vai ter um propósito. Você vai orar e você vai declarar a mudança, todas as áreas que você quer mudança, que você precisar de oração, você vai orar sobre aquilo ali. Só que o propósito é aquele, a libertação do meu filho, entendeu? Qualquer coisa vocês deixam nos comentários que eu vou respondendo, tá? Que como a gente vai começar o propósito da meia-noite, dá tempo de responder sim algumas dúvidas, tá bom? Então a gente vai dar início a esse propósito meia-noite até as 3 da manhã, tá bom? De sábado para domingo, domingo para segunda e segunda para terça. Vamos fazer um esforço. Se você dá uma cochiladinha e você despertar assustado, não pense que você perdeu o propósito, que você não perdeu. Continua ali no propósito, continua ali orando, tá? E Deus, ele vai fazer grandes coisas. E depois vocês vão vir nesse vídeo e vão testemunhar o que Deus fez na vida de vocês através desse propósito. Amém? Vamos dar um início hoje à meia-noite, tá? Até as 3 horas da manhã. Se no outro dia você quiser continuar o jejum, pode continuar tranquilamente. Se não puder, que nem eu, no meu caso, eu não tô podendo jejuar essa semana, porque eu tô tomando um medicamento muito forte, não tô podendo jejuar. Mas quem quiser jejuar, melhor ainda, tá? Mas vamos fazer esse propósito. E eu quero que toda semana eu quero ver se eu consigo trazer um propósito pra gente poder estar fazendo juntos. Porque o propósito, ele mudou a minha vida literalmente. O propósito, ele mudou a minha vida. E eu creio que vai mudar a vida de muitas pessoas, que muitas pessoas também já tiveram a vida mudada pelo propósito. E eu creio que muitas pessoas vão ter também a vida mudada, a família mudada, em nome de Jesus. E esse é o vídeo de hoje. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, todas as bênçãos de Deus, todas as bênçãos celestiais, as bênçãos materiais, as bênçãos financeiras, as bênçãos espirituais e o poder de Deus na vida de cada um de vocês. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Meia-noite estamos unidos, hein? No propósito lá, joelhos no chão, e eu conto com vocês. Amém? Fiquem com Deus.